Bem-vindos ao Boob Talks, o podcast em que vamos explorar contigo o fascinante mundo da amamentação e da saúde materno-infantil através da lenta ciência baseada em evidência. Eu sou a Sofia Inácio, farmacêutica e consultora de lactação certificada. E eu sou a Sofia Silva, médica de família e consultora de lactação certificada. Neste espaço, vamos juntar o melhor dos dois mundos: o conhecimento científico atual e a experiência que temos em acompanhar as famílias. Boob Talks, o podcast que torna a ciência da lactação acessível a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Boob Talks. E hoje trazemos um tema muito importante para as famílias: o regresso ao trabalho nas mulheres que amamentam. Este é um tema que nós já temos vindo a trabalhar com as famílias, não é, Sofia, na nossa academia. Já temos um workshop de regresso ao trabalho e é um tema que traz uma grande complexidade social, não é? Mas também uma grande complexidade para a família em específico, não é? Que está a viver este momento. Sim, traz essencialmente uma grande ansiedade de como preparar e de como vão ser aqueles primeiros tempos do regresso ao trabalho. E acho que no fundo é ansiedade e vai ser uma nova logística, não é? Uma nova realidade. Eu costumo comparar o regresso ao trabalho quase com o nascimento do bebê, não é? Vai mudar tudo, o dia-a-dia, os horários, tudo. Portanto, mas ao mesmo tempo mantém-se aquele relacionamento que a mãe tinha com o bebê. E na normalização da amamentação é só mais uma fase, não é? Eu encaro isto, é uma nova fase que a família vai encarar e temos que estar abertos a ela e prepará-la ainda antes do regresso ao trabalho, para que vai ser muitas das coisas que nós planeamos depois na realidade não vão acontecer daquela forma e acho que é o estar aberto ao inesperado e a flexibilidade de fazer naquela altura. Nós preparamos, temos o nosso plano, mas às vezes pode ser preciso ali alguns ajustes e termos esta flexibilidade mental e esta preparação de que pode não ser exatamente como estamos a planear, acho que também é importante para que, no fundo, é alinhar expectativas. Não é? Alinhar expectativas sempre, não é? Em toda a Eu maternidade. acho que sim. Mas no regresso ao trabalho, a lei, não é? A forma como o apoio à maternidade está implementado e a forma como as mulheres e as famílias vivem a relação entre a parentalidade e o trabalho, não é? É muito influenciada tanto socialmente como pela legislação que está em vigor, não é? Às vezes eu tenho a sensação, por um lado, as famílias não conhecem na totalidade aquilo que são os seus direitos, não é? Sim, há muito desconhecimento. E começamos a ter também muito apoio nessa área. Felizmente. Muitos advogados alguns advogados pelo menos, que se vão dedicando a esta área da parentalidade e da proteção da parentalidade. Mas por outro lado, as limitações financeiras que são impostas, não é? Muitas vezes não permitem que todas as mulheres e todas as famílias tenham acesso ou à possibilidade de utilizar. Elas têm acesso, estão lá, mas podem não conseguir, pode não ser sustentável, não é? Sim. E por isso acaba por ser um tema que é ao mesmo tempo da família e da sociedade. E eu acho que o regresso ao trabalho é daqueles temas que, se queremos promover a amamentação e que a mãe consiga amamentar pelo máximo tempo que ela quiser e o bebê quiserem, a sociedade tem um papel ponderante aí neste apoio que é muito necessário às famílias nesta fase. Eu às vezes tenho a sensação de que nós achamos, quando regressa ao trabalho, parece que já não, deixa de ser um bebê, não é? E não. É uma pessoa, é uma pessoa na mesma, e é um bebê que precisa de apoio, assim como aquela mãe e aquela família. E portanto, aqui as leis são muito importantes e neste momento nós temos a iniciativa legislativa que foi criada pela Carina Pereira, em que já foi aprovada no Parlamento. Neste momento não sabemos quando é que vai ser, se vai ser aprovada. Tudo de início. Vamos ter que recomeçar tudo de início. E como a política arranja formas de não apoiar as famílias, não é?
ou de não apoiar da forma que elas precisavam. É isso que eu te ia dizer, porque já primeiro nós falamos sempre da parentalidade e da amamentação nesta perspectiva da família, o direito que a família tem a escolher este caminho e o direito que a família tem a ter a oportunidade real, não é, de ter acesso a ele, mas a parentalidade e a maternidade em específico têm uma função social muito importante, não é? E quando se fala da proteção da maternidade e a proteção dos bebés e do nascimento, não é? Temos mais crianças a nascer, isto também é imensamente importante para a sociedade, não é? Isto que permite a sua sustentabilidade e que permite que continuemos a ter renovação de gerações e, portanto, uma sociedade que não apoia isto a sério é uma sociedade que está a desapoiar aquilo que é as suas bases. Que é não a base, não é? Que é o essencial, que é apoiar os primeiros, eu diria até os primeiros anos de vida da criança de uma família com um bebê. Sim, e quando se pergunta, não é, porque é que Portugal, não é, tem a maior taxa de depressão da Europa, o maior consumo de antidepressivos, se calhar precisamos olhar para isto também, não é? Porque também. A pressão é muito grande, sim. No início da vida do bebê, da mãe, a forma como nós encaramos estes momentos, ou que não encaramos, não é? Não os valorizamos. E como impomos, não é? Porque há um leque muito variado de famílias e cada pessoa, se calhar há famílias que gostariam de estar mais tempo com os seus bebés em vez de os pôr numa creche. Isso às vezes, com a legislação como nós a temos, isso não é possível. Aliás, nós temos conhecimento de bebés que vão cedo demais para as creches, as mães ainda estão em licença de maternidade, mas para não perderem a vaga na creche vão cedo demais. Isto é aterrador, não? Isso é o exemplo de uma medida que... nós estamos a falar da creche feliz, não é? Sim. É uma medida que pode parecer boa à partida, pode parecer inclusiva para as mulheres, mas que na aplicação prática foi altamente subversiva, não é? E que vem dizer que... E é isso, temos exemplos de várias crianças, eu conheço várias, e várias que nos chegam à consulta, que têm que segurar vaga e, portanto, entram quando... a partir do momento em que podem entrar, porque precisam de segurar vaga. E depois, para segurar vaga, têm mesmo de ir. Pelo menos alguns dias por semana. E, portanto, as crianças são... no fundo, são sujeitas. Este bebê com 4 meses continua a ser um bebê com 4 meses, a ter necessidades específicas e é sujeito a esta exposição para segurar uma vaga, porque depois não é só o problema de tu quereres a vaga da creche feliz, o problema é que depois não tens nenhuma. Não tens nenhuma. Sim. Não tem só a ver com o quereres aderir ao programa. E com isto estamos a condicionar a fluidez da amamentação, não é? Porque um bebê que vai aos 4 meses, ele está em amamentação exclusiva e vai ter que... a mãe vai ter que extrair e vai ter que... Imagina, se o bebê ficar... Nós, quando falamos no regresso ao trabalho e no plano de como vamos fazer este regresso ao trabalho com a mãe a amamentar, como é que vamos planear as refeições do bebê, é totalmente diferente termos um bebê em amamentação exclusiva ou um bebê que já come outros alimentos, que já se fez a introdução alimentar. E com isto eu não estou a dizer que nós devemos antecipar a introdução alimentar quando o bebê vai para a creche. Não. Portanto, o bebê tem os seus sinais de prontidão e esta só deve ser introduzida por volta dos 6 meses, quando ele já apresenta todos os sinais de prontidão. E vão haver bebés que se calhar são aos 5 meses e meio, outros que são aos 7, não é? Portanto, é variável. Até porque 6 meses até o dia antes de fazer 7, não é? Não é o dia em que faz 6. Em que faz 6. E neste sentido, nós temos que olhar mais para o bebê. Acho que temos que pôr o bebê no centro de todas estas questões. Estas decisões, não é? E é isso que... Porque podem parecer até inclusivas, não é? Mesmo falando da mulher, não é? Desta conciliação do trabalho e da família, mas depois não são inclusivas porque decidem por ti, não é? Claro. E a inclusão não é tomar decisões por ti e principalmente decisões que são altamente paternalistas, não é? As mulheres têm que regressar. E ao mesmo tempo, e mesmo na iniciativa legislativa, não é? Depois o que estava em cima da mesa e que não sabemos como é que vai ficar, teria a ver com, não, 100% de pagamento, mas o pai teria que gozar, não é?
E isso é uma decisão paternalista, porque deve ser a família a fazer essa decidir. decisão. O que nós estamos a dizer é que as famílias portuguesas são incapazes de decidir pelo benefício da mulher e que a mulher não tem liberdade dentro da família portuguesa, portanto, isto estamos a dizer, para fazer decisões. E, portanto, nós precisamos fazer por ela. Porque quando pomos o pai um mês obrigatório, estamos a dizer que o pai tem uma função e tem um papel, mas se calhar poderia estar ser os dois. Exatamente, ou podem estar os dois, ou podem estar depois aos 7 meses e depois, não é? Pelo menos vamos... Há imensas formas de fazer isto. Formas, sim. E depois para perceber, e até perceber que objetivo é que nós temos, porque se é envolver os homens na parentalidade, temos imensas outras formas de fazer sem excluir a mulher. Claro que sim. Se as mulheres não querem ser elas a ficar durante estes 6 meses, que é totalmente lícito, também há imensas formas de o fazer, ou seja, nada impede. E, portanto, obrigar a que seja de uma determinada forma é altamente paternalista, na minha opinião. E vai contra aquilo que... Ou seja, não apoia aquilo que nós queríamos que exatamente apoiasse. Arrasta um mês, não é? O problema que nós tínhamos, não é? Arrasta mais um mês, porque atualmente tu tinhas 4 mais 1, não é? Mais um. Portanto, tinhas 5 meses e passas a ter 5 mais 1. Portanto, acrescenta-te um mês a esta licença. Quando na Europa nós temos exemplos muito diferentes, não é? Exato, e esta questão, o que eu sinto no regresso ao trabalho também, é que há uma necessidade da mulher entrar muito rápido no mercado de trabalho. Isto que te dizia há bocado, parece que um bebê com 6, 7 meses já é crescido, está criado, já está criado, já pode ir para a creche, já pode estar lá 10 horas, que está tudo bem. Enquanto que há noutros países que protegem muito mais e só um ano e meio é que este processo de inclusão na creche é que começa a acontecer, e só nessa altura é que a mulher regressa ao trabalho. E elas conseguem regressar, continuar com as suas carreiras, portanto, é mesmo uma questão cultural e de apoio. É muito, muito, muito cultural, porque ainda hoje vinha no carro, na rádio, a ouvir que um estudo epidemiológico que avaliou o número de crianças que dormem em cama compartilhada com os pais. Não é? E o estudo era no sentido de que estamos preocupados porque Portugal aumentou as taxas de cama compartilhada. E depois comparávamos com outras realidades de outros países, e noutros países até havia mais, mas que o objetivo seria diminuir as taxas de cama compartilhada. Então parece que nós estamos sempre aqui em 2 caminhos totalmente opostos, e que temos muita dificuldade em considerar sempre o bebê como uma pessoa ativa nas suas necessidades, não é? E quando olhamos que a mulher tem que regressar ao trabalho, estamos a excluir a necessidade do bebê. E acho que é transversal, tudo o que se relaciona com o bebê. Nós temos que trazer muito sempre o bebê. Veja as necessidades do bebê, os bebés não têm birras, os bebés não fazem birras, os bebés os bebés são um ser com necessidades, são uma pessoa, e temos que respeitar isso, e só assim é que o seu neurodesenvolvimento vai ser no expoente máximo. É isso. Então estamos a falar disto, não é? Estamos a falar da capacidade que temos como sociedade de apoiar o crescimento de crianças saudáveis mentalmente, com boas ligações de vínculo, não é? Também. É porque isto implica uma construção depois da primeira infância, não é? Tem aqui um importante fator de construção neurológica, não é? E de criar aqui vias de neuronais, não é? De satisfação e de recompensa e de controle, de neuroregulação, não é? E que depois nós temos muita dificuldade mais tarde, não é? É aqui que nós devemos fazer estas fundações, não é? Já se diz que não se trabalha a adolescência, não é? Trabalha-se a primeira infância, e eu acredito muito nisso, e por isso, quando nós tomamos decisões pelas famílias, não é? Estamos a condicionar a forma como elas... Eu acho que sempre que nós temos que fazer algo em esforço porque nos é imposto, não estamos a fazer bem. E temos que repensar, não é? Exatamente. Mesmo que quando nós temos uma dificuldade gigante, não é? Das empresas e da própria sociedade em compreender a redução de horário.
por aleitamento ou por amamentação, não é? Quando tu tens pressão, e às vezes mulheres que vêm ter connosco só porque precisam de um atestado para comprovar que continuam a amamentar, para continuarem a usufruir um direito que é delas, que elas não precisariam que ninguém atestasse, não é? Porque não atestamos outras coisas. E não precisaríamos disso. E isto acontece porque não há efetivamente uma preparação das empresas, dos locais de trabalho para que isto possa acontecer. Outro dia estava uma mulher a comentar que se o acesso ao horário de a redução por amamentação impedia de fazer extração no local de trabalho. E isto é uma extração de leite demora quanto tempo, Sofia? Ou pode demorar quanto tempo? 10, 15 minutos. E quanto tempo é que nós demoramos a fumar 3 ou 4 cigarros por dia? Mas ou a tomar 5 cafés? Não é? É uma necessidade fisiológica da mulher que difícil até exprimir porque é quase como não estamos a perceber, não é? Por cada 6 horas de trabalho tens direito a 15 minutos de pausa, por cada 4 horas. Portanto, está definido as pausas que tu precisas por horas de trabalho. Como é que isto é uma questão? Como é que é uma questão hoje em dia extrair leite, não é? 15 minutos. Se tu fores à casa de banho, podes ir à casa de banho, quanto tempo é que podes demorar na casa de banho? Quanto tempo é que podes ir, não é? Se fores fumador, não é? Se tomares 5 ou 6 cafés... Eu acho que nós dificultamos muito a amamentação, porque nem estamos habituados a própria cultura. Às vezes nós falamos com certas mulheres e elas dizem: eu fui a primeira a extrair, eu fui a primeira a fazer isto. E estamos em 2025. É verdade. Passinho a passinho, não é? Temos que ter cada vez mais mulheres e homens também a mudar isto. Porque não podem ser só as mulheres, não é? Até porque é a sociedade, em geral. No regresso ao trabalho, as experiências são muito individuais, não é? E quando no teu workshop tu tens o conteúdo que cada um pode ver ao seu ritmo, mas depois temos um encontro, não é? Sim. Contigo, ao vivo. Esta individualização é mesmo muito importante, não é? Como é que as mulheres podem adaptar isto ao contexto delas? É porque varia muito do momento em que se vai regressar ao trabalho. É totalmente diferente termos um bebê de 4 meses, de 6, de 7, de 8 ou de 9 meses. Isso vai fazer com que o plano seja diferente, porque são bebés com uma maturidade totalmente diferente e com necessidades totalmente diferentes. Se tivermos um bebê em exclusivo, vai ser diferente do bebê que já começou a introdução alimentar. E depois o tempo que a mãe vai estar afastada do bebê. É totalmente diferente termos 6 horas, por exemplo, termos 4 ou termos 10 horas. E isso vai fazer com que vamos precisar de mais extrações, seja inicialmente de stock, ou seja, depois quando a mulher regressa ao trabalho, extrair de um dia para dar no outro. E às vezes é uma pergunta muito comum que fazem, é quanto tempo antes é que eu tenho que começar a extrair? E isto é muito individual, porque depende destes fatores todos. É sempre preciso extrair? Não. Não é sempre preciso extrair, não é? Às vezes nem é necessário, depende da fase de vida do bebê. Se for mais crescido, pode não ser necessário extrair. Eventualmente a mãe, nos primeiros tempos, vai ter necessidade de extrair porque vai produzir muito mais leite e vai se sentir desconfortável e vai ter que ir extraindo. Daí a necessidade fisiológica, não é? Daí a pergunta... Mesmo que seja extrair? Pouquinho. É uma necessidade fisiológica, não é? Ninguém pergunta se posso fazer xixi ou se posso, não é? Exatamente. E portanto, nesses momentos, a mãe vai obrigatoriamente... Eu costumo dizer, nas primeiras semanas, primeira semana, segunda semana, vai ser obrigatório extrair, quase de certeza. Às vezes só é obrigatório às segundas-feiras. Mas às vezes sem bomba, não é? Exatamente, sim, extração manual. Às vezes, normalmente às segundas-feiras, quando no fim de semana se deu muito mais em livre demanda ao bebê,
à segunda-feira, mesmo que não se vá extrair muito, vai precisar de extrair porque vai sentir a mama muito cheia. E portanto isto é sempre muito individualizado, né? Nós temos a parte teórica, mas depois cada mulher tem que ajustar à sua realidade, não é? Ao seu contexto. E umas mulheres, as experiências de umas mulheres vão ajudando as experiências de outras. Sem dúvida. Acho que sim. Era como aquilo que eu te dizia há pouco. Às vezes eu sou a primeira, às vezes eu já sou a segunda, ou já sou a terceira. Eu já vi, já sei que é possível. Já alguém me ajuda a que aquilo aconteça, não é? E às vezes faz parte. Nós já falámos em vários episódios de amamentar faz parte da rotina da mulher com aquele bebê. E às vezes no regresso ao trabalho é isto também. Aquele primeiro momento em que eu fui buscar o meu bebê, a primeira coisa que faz muitas vezes é amamentar, e a última, quando deixa, é também amamentar. Acaba por ser um ritual também. E conseguimos com alguma fluidez e às vezes imaginação. Sendo isto assim tão individual, eu ia-te perguntar, porque eu sei que tens duas experiências, tens duas filhas. Sim. E tens duas experiências de regresso ao trabalho que foram muito diferentes. Sim. Não sei se queres partilhar um bocadinho da primeira experiência, que se calhar... Sim, é mais, sim. Como trabalhadora independente, não é? Sim, eu na altura tinha um espaço de saúde, as chamadas para farmácias, e portanto tinha uma loja aberta, tinha funcionários e portanto era impossível eu estar 3, 4, 5 meses, 6 meses de licença de maternidade completamente desligada da realidade, da minha realidade na altura. E então, ao fim de uma semana já estava minimamente a trabalhar de casa, né? Fazia algumas coisas, mas ao fim de um mês já saía de casa para ir lá, para orientar certos assuntos que tinha que ser eu. E portanto, eu extraí muito leite nessa altura, mas ainda assim eu tinha a flexibilidade de... ela ficava com a minha mãe, na maioria das vezes, e portanto eu ia e vinha, portanto amamentava, saía de casa e voltava a tempo dela mamar. Ainda extraí muito leite, a achar que aí aos 4 meses ela ia ficar muitas horas, íamos ficar muitas horas afastadas, mas depois alterei aqui, e é uma coisa que acontece também às vezes às mulheres. Alterei a minha dinâmica e não foi necessário dar esse leite até muito tarde. Porquê que alteraste a dinâmica? Porque eu sentia que ela precisava de mim e eu também não estava bem onde estava sem ela. Era muito cedo. É isso, eu acho que 4 meses é muito cedo, 3 meses é muito cedo. Às vezes há mulheres que têm que o fazer, não é? Mas eu consegui gerir de forma a que... como trabalhadora independente, não é? E como gestora desta mini empresa, que no fundo era o que tu tinhas, trazer os bebés, não é? Trazer o bebé contigo. Cheguei a levá-la comigo. Só que como eu tinha esta flexibilidade e era perto... Era mais fácil. Era mais fácil para mim ela ficar com a minha mãe. E eu naquelas 2 horas eu estava focada no que estava a fazer do que estivesse com ela. Mas cheguei a levá-la, mas foi poucas vezes. Porque é uma hipótese. É uma hipótese. Dentro da flexibilização e do pensamento. Eu recordo de uma consulta que fiz de apoio aos primeiros dias, de terminarmos a consulta com esta questão, uma também trabalhadora independente, advogada, que ia trabalhar ao fim de um mês. Tinha que trabalhar. E às vezes é o contrário. Às vezes também, imagina, se eu não pudesse mesmo sair de lá, era alguém me levar a bebê, não é? A minha mãe levar a bebê para eu conseguir amamentá-la. E às vezes ou pensar em soluções que possam compatibilizar, como seja termos alguém que nos tenha a bebê perto de nós, não é? Que possa trazer a bebê, que possamos ter perto, ainda que possa não ser compatível nós trabalharmos com a nossa bebê ou com o nosso bebê junto a nós, não é? Porque também pode ser compatível. Sim. Termos ali alguém que cuida da bebê, mas que em vez de cuidar na nossa casa, cuida no nosso local de trabalho, pode ser uma hipótese, não é? Ou seja, acho que há formas, não é? É preciso, às vezes, pensar um bocadinho fora da caixa
Porque eu acho que estamos muito formatados naquele... essa mulher tem que ir trabalhar, a bebê tem que ir para a creche, ou vai para os avós, ou fica com o pai aquele mês, não é? Às vezes há outras formas de o fazer. Sim, quando nós podemos pensar nas coisas, estamos a falar já de muito privilégio, não é? Claro, sem dúvida. Mas depois temos muitas mulheres que infelizmente não conseguem flexibilizar, em que os trabalhos são dependentes das horas que trabalham, ou que trabalham em locais de trabalho com menos flexibilidade, como sejam os centros comerciais, por exemplo, não é? Que estão abertos até muito mais tarde, e que se nós virmos as lojistas são muitas vezes mulheres. A saúde, não é? Que é quase sustentada é muito sustentada Foi essa a tua experiência, não é? Tu tiveste que regressar ao centro de saúde, imagino eu. Sim. Eu também, já vamos à tua segunda experiência. Então eu vou partilhar um bocadinho da minha primeira experiência de regresso ao trabalho. Nessa altura eu estava no centro de saúde, portanto tinha uma lista de utentes. Tinha utentes que já estavam há muito tempo sem mim. Eu fui a primeira, estava a pensar, fui a primeira a fazer licença alargada no meu centro, na minha unidade de saúde familiar, portanto, e foi uma decisão muito pensada, vou ter que fazer isto, eu quero muito fazer isto. O objetivo era que a minha filha mais velha, a Madalena, ficasse em casa até aos 12 meses. E, portanto, foi uma articulação entre mim e a minha mãe para que isto pudesse acontecer, que também é uma trabalhadora da saúde, portanto, entre férias, etc. E, por causa disso, eu achei que aos 5 meses eu conseguia regressar temporariamente. Ou seja, no 6º mês, em que o meu marido ficou com a Madalena, eu achei que era muito fácil a regressar. Era um bom plano. Porquê que era um bom plano? Porque na totalidade, eu conseguia estar mais um mês com ela. E, portanto, isto fazia todo sentido para ela. Na visão do bebê, isto fazia todo sentido. Só que não foi possível, porque eu regressei. Quando regressei naturalmente, e aí eu gosto de dizer às mães isto, que eu acho que é a realidade, que é as outras pessoas estão no dia-a-dia delas. Naturalmente, têm as questões familiares delas, as questões de vida delas. E, portanto, naturalmente, não estão... atentas, até podem estar atentas, mas tu estás ali como outro funcionário, não é? Claro, até podes, nos primeiros dias... Às vezes não é por mal, não é? Não é por maldade, é porque realmente entras estás na roda, não é? Local, Estás ali, não é? É porque estás disponível. E por isso, o que acontece, no meu caso, e o que acontece às médicas de família que regressam ao trabalho, é que, como nós temos uma lista de utentes atribuída, essa lista de utentes não diminui. Claro. O que significa que tu até tens acesso, não é? Porque os trabalhadores do Estado estão um pouco mais protegidos nestas questões da parentalidade, porque está tudo muito regulado, não é? Claro. E nós eu realmente tinha a minha redução de horário, só que na teoria o volume de trabalho era o mesmo, não é? Tive alguma sorte nessa altura ter 2 internos de formação específica, que eram mais duas pessoas, não é? Embora ainda não com autonomia, mas que deram muito apoio e que foram muito importantes nessa altura, mas realmente aquele mês não foi possível. E eu, ao fim de uma semana, penso eu, sem dormir, a fazer 30 km para um lado e para o outro. É isso, é o sem dormir, é porque nós, quando regressamos ao trabalho, continuamos a ter um bebê e a ter um bebê que se calhar até vai ser mais exigente de noite. Exatamente, então, aconteceu-me isso. A Madalena queria muito a mãe, não é? Naturalmente. Tivemos que introduzir, e agora mas optamos por introduzir biberon de leite com leite materno, foi uma opção. Foi o meu marido que fez essa opção, porque era ele que ia ficar com ela, e portanto fizemos essa opção. E ao fim de uma semana eu não aguentei. Só que eu já tinha feito este compromisso com a minha unidade de saúde, e portanto chegamos ali a um meio termo em que eu tirei alguns dias de férias por semana, e portanto eu acho que estive a trabalhar 2 dias e 3 dias de férias, em vez de estar sempre, para que se pudesse manter alguma rotina e eu pudesse de alguma forma colaborar
mas também pudesse ter alguma sanidade mental. É, se calhar, de todas as decisões que eu fiz... Ia-te perguntar isso. Tu hoje farias isso? Não. Porque perdi. Ou seja, primeiro dei a expectativa ao meu local de trabalho que eu iria regressar e ter uma pessoa ausente neste contexto dos centros de saúde é pesado, porque naturalmente se a pessoa está ausente, aqueles utentes continuam a necessitar de cuidados de saúde e, portanto, é um extra. Sim, esta gestão é muito difícil. Eu acho que é muito difícil para as famílias, e nós falamos muito nas famílias e temos que defender as famílias, mas às vezes também é muito difícil para as empresas. E principalmente quando temos 2, 3 colaboradores, é difícil também. Muito difícil. E o Estado em si depois também não apoia as empresas. E não apoia as próprias empresas dentro do Estado e fora do Estado. Agora sim, falar em empresas privadas. Sim. Então às vezes isto é muito complexo. Eu acho que é muito complexo. Não há um planeamento sério, não é? Sobre a quantidade de mulheres no mercado de trabalho e a quantidade de mulheres de idade fértil, que é uma realidade nos centros de saúde em Portugal. É uma realidade e é um grande fator de stress para todos. Eu não faria novamente por isso, mas também porque depois não consegui aproveitar este mês a 3, que teria sido muito bom, porque teria sido o primeiro momento em que nós estávamos outra vez a 3, neste sentido em que não, como estivemos no pós-parto, no primeiro mês de pós-parto, e que teria sido muito importante para nos reencontrarmos, porque os casais também passam, não é? Por esta redefinição, não é? Porque quando não há nenhum bebê, há a mulher, o homem, ou 2 mulheres ou 2 homens, não interessa, mas e depois há o casal, não é? Portanto, há ali 3 players, não é? Não são só 2, e depois entra a relação conjugal e depois a relação parental, e isto tudo implica muita... É muito ajuste, não é? Muito ajuste. Acho que é necessário muito ajuste, e aquilo que eu comecei a falar da flexibilidade e de estarmos abertos ao desconhecido, sempre com amor, sempre com empatia uns pelos outros, mas acho que é preciso mesmo muita flexibilidade nesta fase, e os planos às vezes não correm como nós pensámos, e temos depois que os ajustar e que redirecionar a rota para que as coisas comecem a fluir. E às vezes, e eu sinto, estamos a falar aqui das mulheres e naturalmente quando falamos de amamentação é o nosso foco, não é? Mas também existe muito estigma em relação aos homens e sim, sem dúvida, o apoio que eles e as licenças, não é? Eles podem tirar as licenças que eles podem tirar, não é? Porque isto não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Existe muito estigma também em relação aos homens. Se calhar até se encara com alguma naturalidade ou com mais naturalidade que a mulher fique mais 3 meses, mas se for o homem a ficar, porque o bebê pode ficar em Portugal, não é? Depois teríamos que ter aqui uma pessoa direcionada para isto, não é? Que até era muito interessante termos aqui no futuro, mas os bebés em casa em Portugal podem ficar até aos 12 meses em casa, não é? Com um familiar, com o pai ou com a mãe. Desde que vá sendo partilhado, não é? Desde que vá sendo partilhado. O que financeiramente é muito incomportável para a maioria das famílias, mas às vezes é incomportável socialmente, não é? Pelo papel, ou seja, até pode ser comportável financeiramente e depois socialmente não é aceite e não é colocado em cima da mesa. Porque Sim, nem se questiona isso, não é? Acho que sim. Mas conta-me lá um bocadinho da tua segunda história, porque não foi exatamente igual da segunda vez. Não, foi totalmente diferente. E aquela pressão que tu disseste contigo, que não usufruíste bem do último mês por causa de como correu, eu da primeira filha também senti isso, como regressei ao trabalho muito cedo, ainda que se fosse poucas horas, mas tinha sempre aquela responsabilidade, aquela obrigação. Estavas ligada, não é? Estava sempre ligada, eu não desliguei. Pronto, eu não desliguei. Da segunda não. Da segunda já não tinha. Aliás, foi 2 dias antes dela nascer que eu vendia aquele local de saúde para a farmácia e, portanto, eu queria mesmo ter um pós-parto totalmente diferente, dedicado a elas.
pronto, aí já eram duas, não é? Tinha a mais velha e tinha a bebê, e foi tudo diferente. O parto foi diferente, enquanto no outro foi uma cesariana de urgência, este já foi um parto normal. Portanto, falámos logo desde do primeiro episódio, do segundo episódio, foi uma recuperação totalmente diferente, e consegui usufruir muito mais. Aí já não tive estas questões do regresso ao trabalho, que regressei muito mais tarde e já noutra perspectiva, de outra forma, e portanto faz toda a diferença. Para mim foi muito diferente. São duas experiências totalmente diferentes. Sofia, acho que hoje falámos muito. Falamos mesmo muito. Um bocadinho também sobre nós, não é? Porque as experiências de regresso ao trabalho são tão individuais. São. Que fez sentido partilharmos aqui um bocadinho do que nós sentimos e daquilo por que passamos. E isto às vezes dá-nos uns... nós temos sempre o lado técnico, não é? Mas também conseguimos perceber como é que as dificuldades com que todas nós lidamos, não é? E com as famílias, e com as quais as famílias também lidam, não é? Claro. E é sempre muito, muito... Eu acho que é mesmo muito individual. E mais uma vez isso, sejam flexíveis, porque... E encontrem soluções que funcionem para vocês, não é? Sim, sem dúvida. Por exemplo, estamos quase a terminar e não queria entrar muito por aí, mas, por exemplo, a questão da cama compartilhada que tu estavas a falar há bocado, às vezes salva os regressos ao trabalho. E às vezes nos workshops tenho algumas mães que às vezes dizem isso, que ele estava sempre a acordar, eu tive que o pôr na minha cama, sempre com as devidas regras de segurança, claro, mas isso às vezes faz com que se consiga descansar, porque muitas vezes também vamos equacionar parar a amamentação, não pela amamentação em si, mas pelo cansaço. E não é por amamentar que o bebê acorda mais. Bebês que não são amamentados também acordam muitas vezes durante a noite. E este regresso ao trabalho, por si só, por ter um bebê, já é muito difícil. Então é importante. A amamentação tem umas costas muito largas, mas muitas vezes estes desmames, que são mais precoces do que o que as famílias quereriam, também têm as costas largas. Às vezes não é pela amamentação, é sim pelo cansaço. E lá está, o apoio que estas famílias precisam, seja da sociedade, seja da rede de apoio, de logística que tenham, tem que ser planeado para que se consiga gerir tudo de uma forma mais fluida. Obrigada, Sofia. Obrigada a vocês que estiveram aqui hoje a ouvir-nos falar sobre o regresso ao trabalho. Se vos fez sentido, partilhem, para que mais famílias se sintam acolhidas, para que consigamos chegar a todas as casas. Até ao próximo episódio. Até lá. Boob Talks, o podcast que torna a ciência da lactação acessível a todos.